Olá a todas e todos. O vídeo de hoje eu retomo o anterior, onde eu perguntei o que é jornalismo. No de hoje eu proponho avançar um pouco mais nessa série sobre repensar o jornalismo. Eu coloquei como título hoje da promessa de mediação à experiência de mundo. Eu começo destacando o seguinte, que no mundo, na vida, tudo é movimento, tudo muda no tempo e no espaço. Por exemplo, o conceito de homem e de mulher. O conceito de homem e de mulher era um na Idade Média, mudou na Idade Moderna, é outro na chamada pós-modernidade e continua mudando, alterando permanentemente. Claro que existem alguns elementos que se mantêm, por exemplo, a condição humana, o ser finito que somos, a composição corporal, mas esse ser no mundo, como diz a filosofia, continua em permanente mudança. Ora, se até a identidade de homem e de mulher, que um dia se pensou como fixa, mudou e está mudando, imagine o conceito de jornalismo. O professor Jorge Pedro Souza, ele lembra que o primeiro modelo de jornalismo do Ocidente, a surgir no Ocidente, foi o modelo autoritário. Mal começou o jornalismo moderno a se configurar como jornalismo, o poder político, claro, receoso das notícias junto ao povo, porque, claro, o conhecimento liberta as pessoas, né, tratou logo de controlar o jornalismo e os jornais. Ora, eu estou falando lá do século XVII. Mas ainda hoje, século XXI, a gente pode encontrar esses traços desse modelo autoritário de jornalismo em nós. Claro que com as revoluções sociais, com as transformações técnicas e tecnológicas, com o advento da democracia, com a urbanização da vida, o jornalismo foi se transformando, né? Esse modelo autoritário foi se transfigurando e, em muitos casos, vestiu uma roupa colorida da chamada mediação. Em boa parte das sociedades dependentes, invadidas, né? Tanto a democracia se estabeleceu, vamos dizer, como uma farsa, como o jornalismo também se realiza como uma farsa. Ou seja, o jornalismo acaba colaborando para uma cultura de silenciamento. De alguma forma, o modelo autoritário de jornalismo se ajustou no tempo, no espaço, claro, acolhendo estratégias e produzindo novos modelos. A ideia que prevaleceu, geral, é que o jornalismo é esse: olhar os fatos, selecionar o que é mais importante e contar para as pessoas. Essa mediação, vamos dizer, dos acontecimentos feita pelo jornalismo deveria então se basear no interesse público e no dever da verdade. Ou seja, não mais nos interesses privados das elites econômicas. Bom, bem ou mal, o jornalismo emergiu então como uma atividade, não é, social para selecionar, para hierarquizar, para transformar milhões de fatos em pouquíssimos acontecimentos noticiosos, nomeando, dando forma a esse mundo aí que conhecemos. A questão que eu quero levantar e que levanto é a seguinte: mesmo esse jornalismo compreendido como um lugar de informar, de mediar, abre aspas, de nomear a realidade, alguns fundamentos autoritários foram mantidos ainda hoje, né? Mas são poucos percebidos. É isso que eu tenho insistido e chamado neste vídeo e nos outros vídeos de um jornalismo aprisionado, não é? Aprisionado. Esse jornalismo aprisionado, ele muitas vezes aparece como farsa, porque ele não é transparente, porque ele busca atender interesses das elites, os interesses políticos e econômicos dessas elites, e é travestido de uma retórica de interesse público, de voz do povo. Por isso, o jornalismo, meus amigos, precisa ser libertado, visto além das organizações e dos esquemas profissionais estabelecidos. O que estou a dizer é que o jornalismo
não reside somente nessas estruturas. O que faz o jornal, o que faz a TV, o que faz o rádio, os portais de notícia, é apresentar ao público uma proposta de jornalismo. Grife-se, proposta de jornalismo. O que temos de fato, de modo corrente, é um indicativo, é uma possibilidade, é uma promessa de jornalismo, e não o jornalismo em si. Ou seja, o jornalismo pode ou não se realizar pela ação midiática, e muitas vezes não se realiza. Claro que isso vai depender da qualidade da proposta, da qualidade dessa promessa de mediação, da transparência dos processos, do envolvimento de todos os atores nesse espaço da experiência jornalística. Quanto mais essa mediação for próxima, transparente, dialogada, relacional, crítica, maior a possibilidade de jornalismo. Até pouco tempo, parecia que o jornalismo tinha um lugar mais seguro. O que se apresentava como jornalismo, em certa medida, era acolhido pelo público e ponto final. Não existiam muitas contestações. Hoje, e na verdade não é de agora, os públicos desconfiam das propostas de mediação e não acolhem tão facilmente assim. As pessoas estão produzindo as próprias mediações, propondo outras relações, além do chamado tradicional jornalismo. Claro, em boa parte das vezes, o que nós temos é veículos de comunicação, de jornalismo, onde não há jornalismo, apenas transmissão. Esse é um modelo falido. Ora, tem-se aí um processo, na verdade, que retoma a comunicação. Por isso que eu tenho defendido repensar o jornalismo olhando para os fundamentos comunicacionais, que foram assim meio que esquecidos entre nós. Muito bem reflete o professor José Luiz Braga, ao dizer que a comunicação é uma tentativa. Ora, se a comunicação é uma tentativa e o jornalismo é um modo de comunicação, um modo de relação comunicativa do mundo, ele também é uma tentativa, é uma possibilidade, não uma certeza. Claro, meus amigos, isso não reduz, não diminui, não desvaloriza a mediação que é proposta, vamos dizer, pelas estruturas e pelos instrumentos profissionais e tecnológicos. Não é isso. O que estou a fazer aqui é criar um problema para esse tipo de mediação apresentada, que a gente produz e que a gente reproduz acriticamente, como se fosse puro jornalismo. Reconhecer o jornalismo, reconhecer que o jornalismo, por exemplo, é uma promessa, significa dizer que ele é uma experiência social aberta, uma experiência narrativa aberta do mundo e sobre o mundo. É um equívoco, na minha opinião, conceituar e confinar o jornalismo na empresa jornalística, seja ela de que tendência política for, de direita ou de esquerda. É um equívoco, na minha opinião, pensar que o jornalismo se resume na atividade dessas estruturas. O professor amigo Carlos Franciscato diz o seguinte, que o jornalismo é uma criação institucional pela qual o indivíduo e sociedade produzem a sua vivência social do presente, produzem a vivência social do presente. É isso. É isso que eu estou a propor aqui, é pensar um jornalismo como uma experiência que envolve diversos atores sociais, sem um lugar fixo, que se realiza nas relações a partir de propostas de mediações dos vários atores e que recorre a outros operadores sociosimbólicos para dar sentido à vida, ao mundo, como disse fantasticamente o Maurício Muyot. Considerar o jornalismo como uma experiência narrativa aberta
pode mudar a maneira que, por exemplo, o jornalista se relaciona com as fontes, com as pessoas, passando a se compreender como um sujeito no mundo, um ser no mundo. Isso implica dizer, meus amigos, que o jornalismo não olha o mundo afastado do mundo, que ele não vê os acontecimentos à distância, mas é parte do mundo dos próprios acontecimentos. Aliás, pensar o jornalismo como uma experiência relacional descentra, tira o centro dos agentes, os jornalistas, as fontes, as audiências, isto é, todos nós, atores no jornalismo, estamos no mesmo espaço da experiência, sem posições fixas, tecendo, fixas e, claro, hierárquicas, tecendo uma série de relações, construindo vivências. É claro que pensar o jornalismo como uma experiência narrativa, aberta ao mundo e sobre o mundo, eu estou a convocar aqui um espaço de disputa de sentido desse próprio mundo. Percebe? E nesse ponto eu proponho que essa deve ser uma experiência narrativa aberta de busca, de encontro ao outro, de movimento e encontro ao outro, e não do uso, da manipulação do outro, mas da escuta do outro. É isso. O jornalismo, resumidamente, é essa experiência narrativa aberta, portanto, de uma mediação incerta, que se realiza nas relações sociais, no movimento de encontro ao outro e que resulta na produção coletiva do conhecer do mundo, na emancipação dos sujeitos. E aqui, meus amigos, tem a comunicação em Paulo Freire. É isso. É sobre isso que nós vamos tratar, inclusive, no próprio vídeo do jornalismo como esse lugar da experiência de movimento em busca do outro, construindo as vivências nesse mundo. Por ora, agradeço os diálogos dos vídeos anteriores, de modo especial ao professor João Figueiras, lá de Coimbra, ao amigo Jorge Eurico, do jornal Kwanza, lá de Luanda, em Angola, do amigo, do professor também Eduardo Leite, lá da Ilha da Madeira, Portugal, diretor do jornal A Pátria e também da Ponte Editora, além dos colegas Edenilson Barbosa, que tem feito uma série de contribuições muito importantes, a Hugo Sidney, Ana Assunção, a estudante de jornalismo que tem colaborado bastante, a Kemily Abreu, e tantas outras pessoas que a gente vem dialogando nos últimos vídeos. É isso. Um grande abraço a todos. Quero reforçar aqui as hashtags vida acima do lucro e, nesse momento, principalmente, fora Bolsonaro. É isso. Cuide-se, saúde para todas e todos e até o próximo vídeo.